os valores compartilhados, né, Salibão? Que é a cultura, Shared né? values. Shared values. Que aqui é a cultura, a nossa predileta, ela tá no meião, né? Sim. Ela tá bem no meio desse processo. Facilita, né, todo, né, a força. Interessante eles falarem isso lá nos anos 80, né, Salibão? De novo, né? Exatamente, né? A cultura, como nós conhecemos, Sandrão, É recente, né? ela começou, o Edgar Schein escreveu o primeiro livro de cultura em 1980, por aí, Sandrão, 79, 80. Foi sim. E esse livro foi escrito em 82. Então, olha a tamanha... Interessante, né, Salibão? E... Não se falava tanto de cultura. Não, não se falava. E, na verdade, né, cultura, várias definições... Eu gosto dessa, né? A força invisível que faz as coisas acontecerem, né? Que é a força invisível. Não é verdade? Não há dúvida. Porque comportamento né? Comportamento, valores, visão. Sim, eu concordo com você. Com você. E a cultura são os... E aqui a gente tá falando de valores nesse caso, a cultura são os valores em ação, e não as palavras na parede. Então eu tenho que fazer uma boa auditoria da minha cultura. E tem uma pergunta corajosa para ser feita. Mas corajosa. Quais comportamentos, mas tem que ser respondida com sinceridade. Quais comportamentos na minha organização eu recompenso que não deveriam ser recompensados? Pois é. Tanto objetivamente quanto subjetivamente. Não é só grana, não, tô falando subjetivamente. Aquela coisa, né? Aquele cara ele é irritado, o cara trata mal as pessoas, mas puto, o cara gera... Não é, Salibão? É vendedorzão. Quantas vezes a gente já vê, o cara faz as coisas acontecerem. Puta, é craque. Pois é. Né? Mas ele é bom, mas ele é assim, ele é grosseiro e tal, mas não. Outra coisa, Salibão, Esses caras contaminam, né? Contamina. Contamina o sistema de crenças da companhia. Contamina a cultura. Às vezes tem aquela pessoa muito talentosa, né? Que você traz para a organização e continua dando desculpa porque ela é talentosa, né? Ela tem competências técnicas. Ajuda a bater os números, né, Sandro? Pois é. Mas a visão de longo prazo aí vai pro saco, né? A visão do todo. Por isso que os valores compartilhados ou cultura tá bem no meio desse sistema, né? E aqui a cultura, meio que a engrenagem, a gente recomenda aqui o nosso livro Novo Código da Cultura, que talvez seja o livro mais vendido da história da gestão no Brasil. Talvez no mundo, viu, Sandrão? Não conheço um livro de cultura que vendeu mais do que 30 mil exemplares, Sandrão, que nem o nosso. Não, no Brasil não tem nenhum livro que atingiu esse patamar, né? E realmente fazer uma auditoria de cultura é algo que poucas empresas fazem. Exatamente. Tem que fazer. Dá trabalho. Ela é a engrenagem que está aqui no meio. Gente dá trabalho. Gente dá trabalho. E agora a gente vai em outra... qual que é essa? É a quarta, né? É a quinta. Quinta? A quinta que tem a ver com pessoas. Que são as habilidades. Skills, né? Eu gosto desse exemplo, já falamos sobre isso, o Salibão, mas o Salibão teve muita proximidade com esses pensadores, mas os professores C.K. Prahalad e Gary Hammer, eles definiam, né, Salibão, que a empresa nada mais é do que um conjunto de competências essenciais, que são as habilidades das pessoas que compõem a habilidade coletiva da companhia, que são as chamadas competências essenciais, né? E essas competências influenciam diretamente no sistema de gestão. Por isso que você tem aquela visão, né, que as competências têm que ser revistas diligentemente, porque se não forem atualizadas, eu posso ser excelente em algumas competências, mas ficar Sandrão, atrasado. Como você bem fala, né, nós damos aí dezenas e dezenas de palestras pelo Brasil, inclusive já esse ano, né? Se você me pedir para dar uma nota de 0 a 10 em termos de competências, skills das pessoas em inteligência artificial hoje, eu não dou mais do que 2. Eu não dou mais do que 2. Você tem ideia do perigo que é isso, Sandrão? Não dou mais do que 2. Mas não dou mesmo, Sandrão. Não dou mesmo, porque a gente vê, a gente tá lá falando disso, a gente pergunta e fica todo mundo quieto. Então, assim, na tua empresa, né? Você pega, por exemplo, vamos supor o Jack Welch com um mundo bem diferente de que nós vivemos hoje, sem né? Sim, era uma empresa de indústria, né? Sim. Com alguns desfoques que custaram caro para ele, que foi a G-Capital, que foi a televisão, né? Doméstico, né? Mas uma empresa de indústria, cara, todos os gerentes e os diretores tinham que ser black belt de Six Sigma.
Não, assim, era o básico. Então, se a sua empresa não tem o básico hoje, que é ter um entendimento claro das ferramentas de inteligência artificial, do conhecimento, cara, é questão de meses que alguma coisa horrorosa vai acontecer, não é anos. Né, Sandrão? Six Sigma hoje... Alguma coisa horrorosa. Eu prefiro falar alguma coisa horrorosa, né, do que dar um número, alguma coisa. O Six Sigma de hoje é isso, né, Sandrão? Exatamente, Sandrão. Eu fiz até um post que a McKinsey hoje introjetou no seu sistema de seleção. Ela obriga o candidato a usar IA. Sim. Enquanto umas estão tirando, não, ela obriga e fala assim: você vai resolver isso com a minha IA e eu quero ver o seu raciocínio. Quer dizer, na avaliação ela já está pegando gente, olha que dramático é isso. Ela já está pegando gente que tem habilidade de utilizar IA. Aquele que não tiver, ele nem passa no filtro inicial, Salibão. Por quê? Porque a McKinsey tem o objetivo de ter um agente por colaborador. Né? Para exponencial. O negócio é tão grave, Sandrão, que eu tenho, às vezes, até no uso do chat GPT, eu tenho visto alguma dificuldade, Sandrão, juro. Entendeu? Não, eu acho que mau uso. Mau uso. Mau uso, muito mau uso. Por isso que eu digo, Salibão, quando o Prahl e o Hamel fizeram essa tese, eles estavam muito orientados a algo bem contemporâneo. Porque é o seguinte, pensa comigo, se o conjunto de competências da minha empresa é o conjunto de competências das pessoas, concordam? Sim. Se esse conjunto de competências não está atualizado, como eu vou evoluir a minha companhia, Salibão? Como é que o flywheel vai andar, Sandrão? Não vai. Como eu vou responder às demandas do mercado? Aquela roda para. Para. Como eu vou inovar? Como eu vou aproveitar outras... Você percebe, Salibão? Assim, era muito contemporânea a visão deles. O que talvez não fosse tão contemporâneo é entender um certo modelo estático nesse processo. Sim. Né? E hoje a gente é work in progress, né? Continuamente eu tenho que desenvolver. Muda o tempo todo, né? Muda o tempo todo. E aqui tem uma pergunta legal que a gente enunciou aqui, bem interessante, ó. Você tem essa competência dos indivíduos, elas têm que ser organizadas de uma forma estruturada para você transformar essa competência, esse conhecimento tácito em algo explícito, ou seja, que seja da companhia. E uma pergunta instigante que a gente enunciou aqui pensa o seguinte, se amanhã o seu maior competidor contratar as 10 pessoas mais competentes do seu negócio, o que você vai perder? O que vai ser da sua empresa? Você fala, puxa, ferrou, não vou ter mais nada. É sinal de que você não está nutrindo esta competência essencial por toda a companhia. Você depende de meia dúzia de pessoas que podem fragilizar a sua organização se elas decidirem por livre-arbítrio não estar mais com você. Né? Então, é sim uma competência organizacional as habilidades. E aí, quando nós estamos falando habilidade aqui, pessoal, não é só habilidade da parte tecnológica, né? É amplo. É a habilidade disso, mas do impacto que vai ter no resto da empresa, entendeu, Sandra? Estou falando de visão estratégica. A maneira como você enxerga os seus clientes, a maneira como você se desenvolve, a maneira como você lidera. Tudo muda, Sandra. Sem dúvida, Salibão. Sem dúvida. É bem lembrado.